Você já parou para pensar que o silêncio da sua mente pode estar custando a sua vida? Que cada dia que você acorda sem um propósito claro, sem uma direção definida, você se torna, inevitavelmente, peça do tabuleiro de outra pessoa. O mundo não espera, o tempo não para e as vontades dos outros não descansam. A realidade é dura, mas é simples. Se você não tiver um plano, vai acabar trabalhando no plano de alguém que ousou sonhar, que ousou escrever sua visão, que ousou se levantar contra a mediocridade. Desde o início da humanidade, a história tem mostrado que o destino pertence a quem o reivindica. Pense nos grandes construtores de impérios, nos visionários que mudaram continentes, nas mentes que revolucionaram ciência, arte, tecnologia e negócios. Nenhum deles esperou que a vida fosse gentil. Nenhum deles acreditou que poderia caminhar ao acaso, por acidente, cair em grandeza. Eles tinham planos, tinham visões, tinham mapas invisíveis que os guiavam em meio ao caos. E enquanto eles escreviam seus futuros com disciplina e convicção, multidões seguiam, sem perceber, os roteiros criados por esses poucos que ousaram traçar a linha da própria existência. Olhe ao seu redor. A sociedade inteira é construída a partir do plano de alguém. A escola que você frequentou não foi ideia sua, mas de um sistema que alguém estabeleceu. O emprego no qual você talvez se encontre é fruto de uma corporação que alguém planejou. A rotina que você segue, os horários que obedece, até os produtos que consome, tudo nasceu primeiro da mente de alguém que a arquitetou, organizou e executou. E a pergunta que ecoa como trovão dentro de você é: onde está o seu plano? Não confunda movimento com direção. Milhões de pessoas se levantam cedo, correm para compromissos, passam o dia ocupadas e ainda assim permanecem no mesmo lugar, porque não têm clareza sobre para onde estão indo. O relógio avança, mas a vida não progride. E é por isso que tantos vivem presos em ciclos de frustração, repetindo os mesmos erros, sentindo as mesmas dores, alimentando os mesmos arrependimentos. Você precisa compreender algo profundo. Sem plano, não há liberdade. Parece contraditório, mas é verdade. A liberdade não é fazer qualquer coisa a qualquer hora. Liberdade real é ter domínio sobre o seu tempo, é saber que cada ato, cada escolha, cada passo está alinhado com o destino que você mesmo escreveu. O acaso não liberta, o acaso aprisiona. Porque quando você não assume o volante, alguém inevitavelmente assume por você. Pense nas correntes invisíveis que dominam multidões. As pessoas seguem tendências sem questionar, acreditam em narrativas sem investigar, se moldam ao que o mundo exige sem nunca se perguntar. Mas o que eu realmente quero? Para onde eu quero ir? O que eu quero construir? Sem plano, você se torna massa de manobra. E o mais cruel é que você pode até acreditar que está escolhendo, quando na verdade está apenas reagindo às escolhas que outros fizeram. Hill disse: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas esse alcançar não acontece na névoa do improviso. Exige clareza, exige direção, exige propósito. A mente precisa ser conduzida, alimentada, disciplinada, lapidada como uma lâmina afiada. Sem isso, o potencial mais grandioso se torna apenas promessa desperdiçada. Imagine sua vida como um rio. Se você não direcionar as águas, elas se espalham, se perdem, evaporam. Mas quando você constrói margens firmes, quando cria canais definidos, essa mesma água move turbinas, gera energia, transforma paisagens. Assim é o poder da sua mente, abundante, mas inútil sem estrutura. Um plano é a margem que concentra sua energia e a transforma em resultados. Não estamos falando apenas de metas superficiais, mas de visão de alma. O plano que muda sua vida não é apenas um checklist de tarefas, é a declaração íntima e ardente de quem você quer ser, do legado que deseja deixar, da vida que se recusa a desperdiçar. Quando esse plano existe, cada ato cotidiano se torna sagrado, porque deixa de ser apenas rotina e passa a ser ritual. Cada dia deixa de ser sobrevivência e passa a ser construção. Veja como os impérios nasceram. Alexandre, o Grande, não marchou ao acaso. Ele tinha um plano de conquista que se estendia além das fronteiras conhecidas. Leonardo da Vinci não desenhou esboços soltos por capricho. Ele tinha um plano de explorar a própria genialidade em múltiplas áreas.
Thomas Edison não tropeçou na lâmpada por acidente. Ele tinha um plano de iluminar o mundo e trabalhou incansavelmente até transformar fracassos em vitórias. E agora, volte-se para dentro. Onde está a sua guerra para conquistar? Onde estão os desenhos ocultos da sua mente? Onde está o laboratório silencioso, no qual você transforma tentativas em descobertas? Onde está o plano que o mundo ainda não conhece, mas que espera por você para ser revelado? Muitos dizem, mas eu não sei por onde começar. E eu digo, comece pelo fim. Pergunte a si mesmo, se minha vida terminasse amanhã, eu estaria satisfeito com o que fiz? Essa é a pergunta que despedaça ilusões. Porque quando você encara a finitude, percebe que a mediocridade não tem desculpa. Não há tempo para esperar. Não há espaço para desculpas. O único momento é agora, e o único caminho é aquele que você ousa planejar e perseguir. Mas atenção, o plano não é estático. Ele respira, se transforma, evolui com você. Não se trata de escrever um destino rígido em pedra, mas de construir uma bússola que mantém você firme em meio às tempestades. Quem tem plano não se perde, mesmo que precise recalcular rotas. Quem não tem é levado pelo vento, mudando de direção a cada sopro, escravo das circunstâncias. Você já notou como a vida tem pressa em ocupar seu tempo? Cada minuto livre será preenchido por demandas externas, por expectativas alheias, por distrações fabricadas para sugar sua atenção. Se você não proteger seu espaço com propósito, será sequestrado pelos ruídos do mundo. E é por isso que tantos vivem cansados, mas não realizados. Trabalham duro, mas não veem sentido. Lutam batalhas, mas não sabem por quê. Ter um plano é resistir ao caos. É olhar para o mundo e dizer: não vou ser arrastado, vou conduzir. Não vou apenas reagir, vou criar. Não vou apenas sobreviver, vou viver. É um ato de rebeldia contra a mediocridade, é um grito de liberdade contra o conformismo. Você precisa cultivar a mentalidade do arquiteto. O arquiteto olha para o vazio e enxerga um templo. Ele contempla o terreno cru e já vê a obra terminada. Assim deve ser a sua visão. Clara, estruturada, detalhada. Não importa se hoje você tem apenas um tijolo em mãos. O que importa é que dentro de você já existe o projeto completo. E é esse projeto que sustenta a disciplina, que alimenta a persistência, que dá força quando o corpo quer desistir. Pergunte-se agora, qual é o seu plano? Não amanhã, não na próxima semana, mas hoje. Qual é o sonho que você se recusa a entregar nas mãos de outra pessoa? Qual é a vida que você não aceita delegar a ninguém além de você mesmo? Lembre-se, a história não celebra os ocupados, celebra os determinados. O mundo não se curva diante dos que correm em círculos, mas diante dos que caminham em linha reta, guiados por uma visão inabalável. Não é a quantidade de esforço que muda sua vida, mas a direção correta desse esforço. E cada dia sem plano é um tijolo colocado na construção do castelo de outra pessoa. Cada vez que você posterga seus sonhos, alguém avança com os dele. Cada vez que você se distrai, alguém se concentra. Cada vez que você hesita, alguém age. A competição não está lá fora, está dentro do silêncio da sua mente. A vida não pergunta se você está pronto. Ela simplesmente acontece. Ela não se importa se você acordou motivado, se está inspirado ou se está perdido em meio a dúvidas. O tempo segue, as engrenagens giram, os relógios não param. E nesse movimento incessante, há duas escolhas. Ou você ergue sua própria arquitetura de futuro, ou se torna apenas uma peça do tabuleiro de alguém que já ousou desenhar o dele. Se você não tiver um plano, inevitavelmente será absorvido pelo plano de outra pessoa. E o mais cruel é que esse papel que lhe será dado não será escrito pensando na sua grandeza, mas nas necessidades deles. Olhe à sua volta. As cidades, os impérios, as empresas, as fortunas, as revoluções. Tudo isso nasceu da mente de alguém que ousou escrever uma visão antes que ela existisse no mundo físico. O mundo é moldado por aqueles que planejam. O resto apenas caminha sobre as ruas que outros desenharam. Pense nisso. Você anda em prédios que não construiu, consome ideias que não imaginou, segue regras que não escreveu. Mas dentro de você existe uma centelha que pode quebrar esse padrão. Você não foi colocado aqui apenas para ser espectador.
Você foi chamado para ser arquiteto, e arquitetos não esperam pelo acaso. Eles desenham, eles visualizam, eles assumem o risco de pensar maior do que as circunstâncias ao redor. Mas hoje, em pleno século XXI, é ainda mais urgente entender isso, porque a distração é abundante, o ruído é ensurdecedor e o tempo devorado sem que você perceba. Quem não tem clareza se perde no labirinto das agendas alheias. Quem não tem plano acaba servindo a quem tem. Feche os olhos por um instante e imagine uma estrada. Alguns caminham sem mapa, deixando que o vento decida o rumo. Outros, porém, erguem uma bússola, estudam as estrelas, traçam um caminho e avançam mesmo quando o terreno é hostil. Quem você acha que chega mais longe? Não se trata de acaso, trata-se de visão. Ter um plano é mais do que escrever metas em um papel. É alinhar sua mente com um propósito tão forte que cada célula do seu corpo entende para onde você está indo. É criar uma narrativa interna que é maior do que qualquer desculpa. É transformar a visão em combustível diário. É viver de tal forma que o mundo percebe que você não está apenas reagindo, você está liderando. E não se engane, o universo não recompensa a hesitação, ele recompensa a decisão. As oportunidades não surgem para quem espera indefinidamente, elas aparecem diante de quem já está preparado, de quem já construiu o espaço mental para recebê-las. Se você não tiver um plano, será usado para executar o de alguém que teve coragem de sonhar e organizar seu sonho em etapas concretas. Olhe para os grandes nomes da história. Eles não chegaram ao topo por acaso. Não foi a sorte que ergueu as pirâmides, que construiu as catedrais, que lançou foguetes ao espaço. Foi visão, foi disciplina, foi clareza. Eles tinham um plano que parecia impossível para os olhos comuns, mas real para o coração que acreditava. A vida sempre vai te colocar diante de um dilema. Ou você desperta e se torna protagonista da sua jornada, ou você continua anestesiado, caminhando pelas linhas que outros escreveram. Mas se você escolher escrever seu próprio destino, algo extraordinário acontece. Sua energia muda, seu olhar muda, suas decisões deixam de ser aleatórias. Cada ato se conecta com um propósito maior, porque o plano é o esqueleto invisível de todo sucesso. É como uma fundação sólida de um arranha-céu. Sem ela, qualquer vento derruba. Com ela, você pode erguer alturas que desafiam as nuvens. E o mais impressionante, não importa de onde você começa, a grandeza não nasce do berço, mas da clareza. Não é sobre quem você foi até agora, mas sobre quem decide se tornar a partir deste momento. E talvez você se pergunte, mas se eu falhar? E se meu plano não der certo? A resposta é simples. Mesmo que um plano caia, você ainda terá aprendido a construir. Você ainda terá se tornado alguém que ousa arquitetar o próprio caminho. Enquanto outros se deixam arrastar pela correnteza, você terá aprendido a remar. O fracasso não é o fim, é apenas um capítulo de ajuste. A ausência de plano, sim, é um suicídio silencioso. Porque quando você não decide, outros decidem por você. Quando você não escolhe seu propósito, alguém coloca uma tarefa em suas mãos para servir ao propósito deles. É por isso que hoje, mais do que nunca, você precisa parar de esperar permissão. Precisa abandonar a ilusão de que o acaso vai lhe dar um futuro brilhante. Precisa se olhar no espelho e declarar: eu não fui feito para seguir cegamente. Eu fui feito para criar. Esse é o chamado. Essa é a urgência. Seu plano não precisa estar perfeito. Ele precisa estar vivo. Ele precisa ser escrito com sangue, suor e convicção. Precisa ser revisitado, ajustado, fortalecido. Porque quando a clareza é real, até os dias mais duros se tornam degraus. Quando você sabe para onde vai, cada queda é apenas um lembrete de que o topo ainda te espera. E lembre-se, um plano sem ação é apenas um sonho bonito preso em papéis. É a disciplina que o transforma em realidade. É o ato diário, consistente, corajoso, que ergue o futuro diante dos seus olhos. As maiores muralhas não caíram com um único golpe, mas com batidas incessantes de coragem e persistência. Então, pergunte-se agora, qual é o seu plano? Não o que o mundo espera de você. Não o que seus pais, seus chefes ou a sociedade querem que você faça.
mas o que você sente pulsar no fundo da sua alma. O que te chamaria, mesmo que ninguém aplaudisse. O que justificaria cada esforço, cada madrugada, cada sacrifício. Quando encontrar essa resposta, guarde-a com unhas e dentes, porque ela será a chama que ilumina seus dias mais sombrios. Ela será o norte quando tudo ao redor parecer caos. Ela será a força que vai te impedir de desistir quando o caminho parecer longo demais. E a verdade é que os que ousam planejar se tornam líderes do seu próprio destino. Os que não ousam se tornam apenas engrenagens de uma máquina alheia. A escolha é sua. Sempre foi. Sempre será. E agora, respire fundo, porque você carrega dentro de si o poder que buscava lá fora. O mundo sempre tentará escrever seu destino, mas a caneta está em suas mãos. Se você não tiver um plano, inevitavelmente fará parte do plano de alguém. Então levante-se, trace sua visão, construa sua rota e caminhe com disciplina e coragem. Este é o momento de tomar posse da sua vida. Se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir isso hoje. E lembre-se, o próximo passo é continuar se alimentando de sabedoria. Clique no vídeo sugerido e mantenha a sua chama acesa. O seu futuro agradece.